Então, eu me tornei a minha mãe biológica naquela época. Eu saía, eu bebia muito mesmo. Já entrei em coma alcoólico, da minha mãe me levar para o hospital. E nunca minha mãe levantou a mão para me bater por causa disso. Pelo contrário, eu só ouvia ela sussurrando. E quando eu vi, ela estava orando por mim, pedindo a Deus para que me ajudasse. Então, eu me envolvia com muitas pessoas, né? Eu tentava de tudo para chamar atenção, que era também um reflexo da minha vida adotiva, né? Fui adotada, fui recusada por alguém, rejeitada. Eu preciso chamar atenção para que alguém me note. Então, eu me envolvia muito assim, até que com 17 anos eu tinha um relacionamento com uma pessoa que eu fiquei dos meus 15 até os meus 21, mas a partir só com 25 que eu consegui liberar esse perdão. Mas com 17 anos eu engravidei dessa pessoa por conta dessa vida, uma vida totalmente conturbada, 17 anos que eu podia estar aprofundando a minha vida em outras coisas, né? Estudos, faculdades. Eu engravidei, não sabia que eu estava grávida. Tomei uma pílula do dia seguinte no desespero. Acabei perdendo o bebê. Então foi uma vida totalmente intensa e igual à vida a qual minha mãe vivia. Entende? De drogadição, não fui nenhuma dependente química, graças a Deus. Mas eu bebia bastante, eu não conseguia ficar sem beber. Todo o dinheiro que eu tinha de salário e de serviço eu gastava em porta de boteco. Eu era mulher de porta de boteco e para mim isso era um troféu. Eu sou independente, eu vivo na porta de um boteco comendo meu torresmo, tomando minha cerveja. Quem como Deus? Ninguém. Gente, que alegria estar começando mais um podcast do Arsenal Jovem. Hoje, com convidada tão especial, a Clayra Coutinho. Seja muito bem-vinda, Clayra. Oi, irmã, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez. Estou muito feliz. Nossa, espero que seja inesquecível. Para a gente que está aqui, também para quem está em casa nos acompanhando, sei que tem muita história aí para ser partilhada, né? Tem muita partilha para ser feita que eu tenho certeza que vai ajudar essa juventude que está acompanhando a gente. Mas como eu sempre faço, todo início de podcast, eu sempre peço para que vocês se apresentem, para que aquela pessoa que talvez ainda não conheça, eu sei que a galera aí conhece a Clayra, acompanha, não é missionária, é consagrada na Colo de Deus, membro aí do Ministério de Música, tem arrastado uma juventude aí para Deus através do dom que Deus lhe deu, mas vai que alguém ainda não conhece, então se apresenta nessa hora para que possa lhe conhecer. Olá, pessoal, meu nome é Clayra Coutinho, sou da Colo de Deus, né? Sou natural do Espírito Santo, capixaba, tenho 28 anos. E sou do Ministério de Música, como a irmã falou. E tô aí trilhando esse caminho dentro da Colo de Deus há 7 anos, faz agora em janeiro de 2024. Nossa, muito, muito bom. Gente, vocês que estão aí, já vai compartilhando, já vai enviando aí esse podcast, porque como eu falei, tenho certeza que será inesquecível pra gente, né? Aquilo que a Clayra tocará também da sua história de vida e partilhará, eu sei que será uma luz na vida aí de muitos, na vida de vocês que estão nos acompanhando. Clayra, fala pra gente então, a gente colocou lá no Instagram, assim, quais as perguntas que vocês queriam que a Clayra respondesse, e veio muita pergunta sobre a consagração dentro de um carisma, né? Como é que é o chamado, como é que isso acontece, escuta uma voz ressoar, como é esse sobrenatural, assim, como identificar esse chamado. Então fala um pouco sobre essa consagração, sobre esse caminho, não é, dentro da comunidade Colo de Deus. Eu costumo sempre, quando eu quero explicar sobre isso, explicar quando eu conheci e me senti chamada ao carisma, né? Eu paroquiana, cantava na minha paróquia desde criança. Minha mãe sempre me levou para a igreja, então eu tinha todo esse vínculo dentro da igreja já desde de criança. Minha mãe é pregadora, pregava no grupo de oração, com um carrinho parado do lado, assim, comigo dormindo. Então eu cresci cantando na igreja. E quando eu servia na igreja, eu sempre gostei de cantar na igreja, apesar de viver uma vida totalmente mundana, que depois a gente entra aí nos detalhes para vocês. Eu sempre gostei de servir, mas eu sentia que estava faltando algo, que eu tentava sempre preencher com outras coisas, né? Com a vida, né? De bebedeira, essas vidas que os adolescentes acham que é o máximo, viver, que vocês estão totalmente enganados. Tentava de fazer de várias formas, mas eu sentia que estava faltando algo, sabe? E aí eu conheci a Colo de Deus através das músicas num aplicativo, acho que o povo nem conhece hoje em dia, chamado SoundCloud, que eles botavam lá uns áudios que nem eram mixados, uns áudios gravados de iPhone, sabe? Senta aqui, grava um áudio e colocava lá. E eu conheci e eu já me senti algo diferente. Eu falei, nossa, algo diferente dentro da igreja, né? Porque estava numa época que não tinha tantas mais novidades para os jovens, como nós temos hoje, graças a Deus, o Arsenal e em diversas outras coisas. E aí eu comecei a me sentir curiosa, a conhecer mais esse pessoal meio doido, que eu estava sentindo que era diferente.
E aí, o ano de 2015 inteiro eu fui ouvindo as músicas. Em 2016, foi a primeira vez que a Colo de Deus foi no Espírito Santo, no meu estado, né, presencialmente, ministrar, né, em uns lugares. Então, o ano de 2016 inteiro, onde eles estavam lá, eles iam em Campo Grande, Vila Velha, Vitória, eu estava indo atrás. Eu sempre com vontade de ir, era algo que me movia. Era mais forte do que eu. Eu que tinha uma preguiça enorme de ir para qualquer outro lugar que envolvia sobre igreja, né, porque eu cantava na minha paróquia, mas, nossa, vamos lá em tal lugar que vai ter um retiro. Nossa, pelo amor de Deus, um retiro. Mas a Colo de Deus ia cantar. Não, eu tô indo. Então, eu sentia que algo me movia. E quando eu rezava com eles, eu sentia que era algo diferente, que eu nunca tinha conhecido, que eu não tinha experimentado, e me sentia completa. Porque eu vi que eu me senti tão completa que eu não tinha vontade de voltar a viver as coisas que eu estava vivendo. Por exemplo, por eu viver em região praiana, que no Espírito Santo é praia, eu me vestia com roupas muito curtas, né? Transparentes, que nem era tanto... Também era para chamar atenção, mas nem era com esse foco, é porque o lugar é propício para isso. Sim. Então, quando eu comecei a me aproximar dessas coisas, a me encontrar, o meu comportamento foi mudando naturalmente. Eu comecei a me sentir incomodada, achando que era eu que me incomodava, mas era o Espírito Santo que já estava me incomodando. Então, comecei a tomar cuidado com as minhas roupas, com o meu linguajar, porque eu tinha um linguajar muito chulo, eu xingava muito, porque é um estado do lado do Rio de Janeiro, então falava muito bem parecido, sabe? Então, comecei a mudar meu linguajar, a minha forma de me vestir, a forma talvez também de tratar os meus pais, porque eu era bem ignorante. Então, eu fui mudando naturalmente. E quando eu vi, eu estava sendo transformada. Então, eu falei, alguma coisa está diferente. E esse foi o ano de 2016. Em 2017, eu fui para um retiro. Eu era muito ignorante no quesito de coisas da igreja, né? Eu não sabia. Era um retiro vocacional, mas eu não sabia o que era vocação. Então, para mim, era o nome do retiro, vocacional. E eu fui e acabei entrando, caindo de paraquedas no retiro vocacional da Colo de Deus. Aí falou, agora você tem um formador, você faz parte. Eu falei, como assim? Fazendo parte de quê? E aí lá eu fui me adentrando ao que era a Colo de Deus dentro do retiro. E o meu fundador já me conhecia, né? Porque por eu cantar, o povo começou a me conhecer, né? O pessoal da Colo de Deus, e começou a levar, o Erison, inclusive, a Maiara começou a me conhecer dos retiros, o Flávio, e começou a levar para a Colo de Deus, que tinha uma menina no Espírito Santo que gostava da Colo de Deus e que cantava. Então, quando eu cheguei no meu retiro vocacional, meu fundador me procurou e falou, você que é a Claira que canta? Só que eu não sabia quem era ele. Nossa, o Hugo e tal, que naquela época era bem conhecido, famoso, na Colo de Deus, era o auge. Só que eu não sabia quem era ele, quem que era fundador. O que é fundador? Eu não sei, eu não sabia. Eu falei, quem que é você? Tipo, eu sou o Hugo, eu fundei aqui e tal. Nossa, vamos passar a noite hoje lá na minha casa? Você quer dormir lá na minha casa hoje? Eu falei, com certeza. Fui eu para casa da comunidade de vida. E lá, minha filha, foi o sim que eu precisava dar para Deus. Porque na hora que eu entrei naquela casa com um monte de jovem, irmã, vivendo para Deus, acordando de manhã, rezando, fazendo tudo que tinha para fazer, fazia o almoço junto, orava junto, tudo tinha Jesus no meio. Eu nunca tinha vivido uma realidade dessa. Eu falei, eu quero viver isso. E ali no retiro eu comecei a entender o que era uma vida consagrada e separada. Que vivia nesse mundo, mas que não era para esse mundo, porque não é normal. Não é normal viver como vocês vivem na cabeça das pessoas. Como assim se abster de tudo isso? Usar um hábito, usar um véu na cabeça? A que mundo vocês vivem? Eu vivo aquilo que Deus sonhou para mim. Como assim você largou sua família? Lá no Espírito Santo, uma vida totalmente confortável, que meu pai poderia me dar tudo que eu precisar e tudo que eu quisesse para viver uma vida totalmente na pobreza e da providência. Eu me sentia preenchida, porque era a vida separada que o Senhor sonhou para mim. Então, desde 2017, eu vivo nessa preparação para a minha consagração. E chegou no final desse ano, no Geração Atômica, onde você pregou. Foi a nossa missa, né, de final de ano, que nós temos, né, para renovar os votos, ou professar os votos, não, né, as nossas promessas. E para refazer as nossas promessas, quem permanece nos anos vocacionais, eu me consagrei. Então, virou a minha chave de que, cara, tem 7 anos que eu vivo entregando a minha vida. E agora foi definitivamente a minha promessa para o Senhor de que é isso que eu quero para o resto da minha vida. Amém. Que Deus te dê perseverança, né? Como diz Santa Teresa, não basta começar bem, a gente tem que terminar bem. E a gente precisa rezar todos os dias. Aqui no Instituto, nos é ensinado essa oração desde quando a gente chega aspirante. Todos os dias antes de dormir, a gente tem que rezar 3 Ave-Marias pedindo a perseverança final. Que Nossa Senhora nos alcance essa graça. Porque é uma graça, né? Permanecer. Quando a Clara falava, eu lembrava uma experiência que Santa Teresa dava certa vez, né? Alguém chegou para ela e disse assim, mas Teresa, essas grades, vocês estão presas aí dentro desse claustro, né? E ela, de maneira muito sábia, disse não. As grades não é para que nós não saiamos. As grades é para que o mundo não entre aqui dentro.
né? Porque nós estamos separadas do mundo. E é isso, um consagrado, um separado, né? Mas, com certeza, Cláudia, nesses 7 anos, houveram momentos difíceis, né? Porque, às vezes, o jovem... É importante a gente falar. Esse foi o tema da pregação, inclusive, no Geração Atômica, né? Não retroceder. Porque as dificuldades vêm, o amor precisa ser purificado, e etc, e etc. A gente vai avançando. E é importante falar para o jovem que existem dificuldades no caminho, existem os períodos também de aridez, ali, de deserto que a gente enfrenta. Então, acredito que para chegar nesse sim ali definitivo, muita coisa aconteceu e como que você foi superando assim essas dificuldades. Tanto situações a nível de comunidade, mas situações que sou eu e Deus, e são dificuldades minhas, né? Então fala um pouco, talvez assim, os momentos mais difíceis, como você superou, como cheguei até aqui. Nossa, tiveram muitas dificuldades. Nossa. Difícil de ser só uma, né? Misericórdia. Porque o que mais me moveu é porque a Colo de Deus, ela passou por constante... Nós só temos 19 anos, né? 19 anos a gente acha, nossa, 19 jovem. Anos. Não, com 19 anos eu fazia tanta coisa, gente. Vocês não têm ideia. Então, foram grandes mudanças. Quando eu entrei na Colo de Deus, ainda era do jeito dos mais antigos, que você entrava no primeiro ano, vocacional. No segundo ano, no final do segundo ano, né, iniciando quase o terceiro, você já se consagrava. Então, naquela época, dava para ser assim, porque éramos em menos pessoas, né? As pessoas eram formadas tete a tete aqui, né, diretamente, não era um grande número de pessoas. Porém, quando eu entrei no meu vocacional, entrou direto, de uma vez, 1.500 pessoas. Nossa. Você imaginando uma comunidade que tínhamos, sei lá, 100 e poucos, 200 membros, que já estava maior do que era antigamente, entrou 1.500 pessoas. Então, começou a precisar ter mudanças. Então, quando eu entrei, nós passamos por vários desafios. A turma de 2017, a gente está firme, galera. Você que permaneceu. A turma de 2017, quando nós entramos, né, iríamos nos consagrar no final de 2018. No final de 2018, teve uma mudança na Colo de Deus, onde entrou o discipulado. Amém. Glória a Deus, ninguém estava preparado. Recebemos, né, fizemos nossas promessas de discipulado. Entrou no final de 2019, onde nós íamos nos consagrar, entrou o postulantado na Colo de Deus. A galera aí passou por várias ideias. Então, ok, mais um ano, vamos lá esperar. Final de 2020 a gente se consagra. Chegou no final de 2020, ano congelado, pandemia. Foi um ano congelado, onde ninguém evoluiu, vamos dizer assim, vocacionalmente, porque a gente não conseguiu dar a qualidade que tinha de formação. Então, final de 2021, eu vou me consagrar em nome de Jesus. Chegou no final de 2021, como foi um ano pós-pandemia, que eu estava totalmente diferente, a cabeça, né, mexe muito com o emocional, ansiedade. Não vivi bem o meu ano, então precisei refazer o meu postulante. Então, fiz o meu postulantado mais uma vez. Então, final de 2022, vai. Aí fiz o meu 2022 mais uma vez. Eu precisei refazer no ano de 2023, porque eu ainda não tinha melhorado. Então, esse ano de 2023 fez em dezembro 4 anos, porque em 2019 eu entrei pro postulantado, né? Em dezembro de 2019, 4 anos que eu estava no postulantado, repetindo o mesmo ano para me preparar bem pro ano de consagração. Olha aí, gente, não desiste. Exato. E eu não entendia, irmã, eu ficava revoltada, porque eu passava por várias coisas, de maturidade mesmo, né? Por várias coisas, tentando entender o que estava acontecendo. E quando eu me consagrei, a minha formadora me falou algo que gravou muito no meu coração, que se fosse antigamente que Deus tivesse tido o cuidado que Ele está tendo hoje conosco, que tivemos essa oportunidade de refazer o ano vocacional, ou de aprofundar mais, vamos dizer assim, né? Tirar essa palavra refazer fica com peso, né? Uma reprovação. Não, sim, de reaprender, né? Refazer mais uma vez. Talvez os consagrados que estão hoje dentro da comunidade seriam muito mais consagrados, vamos dizer assim, né? Que eles são consagrados, mas a maioria talvez não entendeu na época que se consagrou que era uma vida separada. E hoje, graças a Deus, Deus está dando essa graça para nós de ter esses consagrados mais velhos que entenderam essa necessidade dentro da Colo de Deus, e como a Joana, o Erison, o Charlie, o Guilherme, nosso presidente, a Maiara, todos eles que nos ensinam hoje o que de fato é uma vida separada. Então, se precisar refazer, estamos aqui. A gente tem a revolta natural do ser humano, né? Mas passei por isso, passei por enfermidade também, que ainda passo, estou melhorando. Entrei numa enfermidade psicológica, né? De fobia social, estou passando aí numa batalha, orando, pedindo a Deus, estou bem melhor, graças a Deus, mas ainda estou nessa batalha, enfrentando, né? Mas faz parte da nossa vida consagrada, que Deus nos dê, né, essas coisas para que nós passemos com Ele, do que com pessoas que talvez não consigam passar sozinhas sem Ele. Mas eu tô aí assumindo essa responsabilidade. Que bonito esse testemunho, gente. Então, olha aí, foram 4 anos e essa espera faz parte de um crescimento, não é um tempo que, quando a gente olha para trás, percebe que não foi, estou perdendo um tempo, desperdiçando, não. Deus vai formando. E São Padre Pio vai dizer como é belo esperar. É verdade, né? Eu costumo dizer que um sofrimento vivido com Deus gera maturidade. Sim. Então, eu sofri muito, mas eu sofri ao lado de Jesus, então isso me deu maturidade. Preciso amadurecer muito ainda, tem muita coisa que
É um caminho, a gente nunca tá... Minha mãe sempre diz, né? A gente aprende e morre burro. Então tem muita coisa ainda para eu aprender. A gente pede para ter aqui no Instituto Hesed, a gente fala assim que Deus nos dê um coração sempre de aspirante. No sentido assim, o coração do aspirante é um coração quando a gente chega àquela docilidade de quem tem consciência de que está aprendendo, de que tem um olhar atento a tudo porque quer acertar, não é? De repente a gente pode se acostumar e dizer, eu já sei de tudo, eu já aprendi tudo, eu já cheguei já professei os meus votos, então, e aí a gente perde isso. Então, as irmãs costumam dizer, ter um coração de aspirante sempre nesse sentido, né? Aquele primeiro amor, aquilo que me trouxe. E é muito bonito, assim, nesses momentos de confusão. Eu nem cheguei a partilhar naquele dia lá no Geração, foi tão rápido. Mas quando a gente tem a consciência do chamado, né? Então pode ser que ninguém acredite em você, sabe? Pode ser que até nem o seu formador, alguém que diga assim, ninguém acredite, mas você viveu a experiência. Eu falo, essa experiência não foi a experiência do seu diretor espiritual, não foi a experiência do líder na comunidade, essa experiência é sua. Sim. Então, se eu tenho a consciência de que... Porque em momentos de confusão que eu passei também aqui dentro, né? De confusão que eu digo assim, confusão onde eu não consegui enxergar, ficou tudo escuro. E diante de tudo aquilo e tantas vozes, eu dizia, não, mas eu ouvi ele me chamar. Ele me chamou. Eu deixei tudo e não foi por uma ilusão, eu deixei tudo porque eu ouvi a voz dele. E isso muda tudo. Acho que a certeza de que eu fui chamada. Sim, isso aconteceu comigo também, porque eu vim de uma realidade onde eu saía muito, eu ia pra baile funk, eu fazia um monte de coisa. Eu era totalmente louca. Gostava de experimentar umas dragas, para agradar as pessoas. Vivia uma vida totalmente desregrada. Então, quando eu me converti, foi um papo de 1 ano e meio. Ninguém acredita que em 1 ano e meio alguém vai mudar. E realmente eu não tinha mudado 100%. Tanto que quando eu entrei dentro da Colo de Deus, eu não era convertida. Eu fui me convertendo no meu processo. Sim. O meu fundador realmente me pegou, assumiu a bronca de me trazer para dentro. Eu dei muito trabalho de falta de respeito. Porque eu não entendia o que era uma pessoa consagrada. Alguém, um fundador, eu não tinha noção de hierarquia. Então eu respondia mesmo, eu não me colocava no meu lugar de alguém que acabou de chegar. Então muitas pessoas falavam, eu não dou 1 mês pra essa garota. Ela é louca, eu não dou 1 mês pra ela ficar aqui. Aí os meninos até zoam hoje em dia que eles fizeram uma aposta. Quem dá menos? Eu dou 1 mês, eu dou 15 dias. Aí eu falei, daí tem um irmão meu que era da comunidade que fez essa aposta brincando e hoje ele não tá mais na Colo de Deus. Eu falei, hein, apostou que eu ia ficar 1 mês, eu tô aqui há 7 e você saiu. Oh. Aí ele ri e fala, tá vendo, Clara, mordi minha língua. Mas é aquilo, eu tinha noção dentro de mim, eu falava, cara, é o meu lugar. Se eu sair daqui, eu me imaginava, eu consigo ver uma vida fora da Colo de Deus, mas é uma vida totalmente infeliz, porque, se eu não me engano, é Santa Teresinha que diz que só é feliz quem vive a sua vocação. Sim. Então, eu me sinto feliz vivendo aqui, eu me sinto completa. Não vou dizer que é 1000 maravilhas, porque nenhum lugar né? Não vou falar pra vocês que as irmãs aqui dentro vivem 100%, 24 horas do tempo feliz. A gente tem as nossas dificuldades, todo lugar tem, mas é uma dificuldade que é vivida com o Senhor, então ela tem sentido, não é algo que não tem sentido. Então eu me sinto completa, eu não consigo me imaginar longe do lugar que Deus me sonhou. A gente costuma dizer que ninguém nasce Colo de Deus. Ninguém nasce não, ninguém se torna Colo de Deus. Você nasce, né? Deus, ele, antes mesmo de eu nascer, ele já me sonhava como Colo de Deus, meu lugar, para eu ser santa, minha via de santificação. Se fosse fácil, não ia me santificar, né? Ia me deixar pior do que eu já estava. A gente tem que ter consciência disso. O lugar onde Deus nos plantou, a vocação onde Deus nos quis, é a escola da santificação. Então, a maturidade, esse crescimento vem por meio do sofrimento. Basta a gente ver o próprio processo do crescimento humano, né? O adolescente, ele sofre ali naquela fase, os membros estão se desenvolvendo. O próprio processo de germinação ali de uma planta, existe um processo de morte para poder irromper. Então, isso faz parte. Talvez a geração se encontre tão perdida, porque quando chega a dificuldade, quando chega a crise, que é o grande momento, aí a gente dá aquele passo atrás, a gente desiste. Então, cuidado. Né? Cuidado com isso. É muito, muito forte tudo isso. O padre Elano esteve com a gente aqui, um grande abraço para ele. E ele dizia assim, exatamente essa frase que você trouxe. Ele disse, eu já nasci padre. Né? Eu já nasci padre. Não é que mas eu nasci padre. Então, a gente já nasce. Existe uma palavra, existe uma vontade, existe um sonho de Deus a nosso respeito. E aí vem muito de encontro aquilo que a juventude tem aprendido através da grande mídia, até mesmo não é, com essas ideologias, escola, faculdade, tudo. Não, você pode ser o que você quiser. E de fato, a gente até pode ser o que é essa frase que a gente tem tentado trabalhar muito com a juventude. De fato, você pode ser o que você quiser, mas você não vai conseguir ser feliz de qualquer jeito.
A felicidade, ela acontece em assumir essa missão e essa vocação, né? Mas, Clara, que doideira, assim, porque... assim, primeiro você falou que cresceu ali na igreja. Depois se distanciou, assim, completamente. Depois, quando voltou com tudo. Então, explica aqui como é que foi isso, assim, como é que foi esse distanciar-se, esse, entre aspas, esse perder-se e depois esse retorno. Mas onde é que aconteceu ali? Essa menina que cresceu na igreja, a mãe levava para a igreja, e aí eu já entendo porque... Havia uma semente que foi plantada dentro do seu coração. Por mais distante que você pudesse ir, aquela semente, uma hora ela ia romper. E a importância dos pais levarem as crianças, né? Outro dia eu ouvi uma mãe falando isso, porque ela educa os filhos na fé. E alguém falava, mas se eles crescerem e decidirem tomar outro caminho? Ela dizia, a minha missão hoje é essa. Eu preciso plantar essa semente no coração dos meus filhos. Quando eles crescerem, eles tomarão a decisão deles como eu tomei a minha. Mas uma coisa eu sei, eles sabem o caminho de casa. Eles sabem o caminho de volta, né? Então, como foi isso ali? Aonde que a Clara se desviou? Onde que a Clara se fascinou com as luzes falsas desse mundo? Uma vida totalmente intensa, né? Era da igreja, depois saiu totalmente e voltou com tudo. Então já começa desde antes de eu nascer, né? Como eu já até conversei com a gente conversou aqui, da minha adoção, né? Quando eu fui adotada, já era uma vida ligada ao Senhor e a gente não tinha muito uma noção disso. Quando a minha mãe, eu sou adotada para você que conta está para quem vendo, tá em casa, né? como é que foi esse capítulo aí da sua história. Clara e muitas emoções. Clara, muitas emoções. São muitas emoções. São muitas. Eu sou adotada, para você que não sabe, eu sou adotada. Minha mãe biológica, ela é alcoólatra e dependente químico, né? E ela já tinha 2 crianças quando ela engravidou de mim. A minha avó não quis aceitar. A mãe da minha mãe biológica não quis aceitar porque ela não cuidava, ela era nova. Então ela já tinha 2 filhas, quem cuidava era a minha avó. E minha avó falou que não queria tomar conta de ninguém. Minha mãe tentou, né, de alguma forma se livrar, tentou me abortar, não conseguiu. E depois ela tentou, né, ela foi ao mercado ao lado da casa dela, que é o mercado dos meus pais adotivos, que na época iam ser meus padrinhos, se nada desse certo, né? Se eu não fosse adotada por eles. E a minha mãe adotiva é muito de Deus. Um beijo, mãe. Dona Edna, maravilhosa, eu te amo. Minha mãe é muito de Deus, então minha mãe, a Virgem Maria estava sempre com a minha mãe. A Virgem Maria sempre avisa a minha mãe das coisas. Sempre avisa. Então ela avisou a minha mãe que algo ia acontecer e minha mãe olhou para minha mãe biológica. Um beijo também, Neuza, te amo, mamãe. É maravilhosa. Que hoje tá muito bem, vou chegar lá, galera, vocês vão entender. Ela olhou pra Neuza e falou, Neuza, não faz isso não, dá essa criança pra mim. E a partir dali eu já fiz parte da família Coutinho, né? Eu já era a Clara Coutinho que ia nascer para aquela família. Então, quando eu nasci, a minha mãe me pegou, né? Me passou pelo muro, que era muro com muro a casa deles 2. Então, ela me passou, minha mãe me pegou. E desde ali começou a minha vida. Minha mãe rezava muito por mim, a dona Edna rezava muito por mim. Rezava pedindo a Deus para que eu fosse uma serva de Deus mesmo, assim como ela era, assim como ela queria que todos os filhos dela fossem. E ela sempre me levou para a igreja, como eu comentei aqui, né? Então, eu cresci num lar católico, né? Minha mãe é muito católica. Minha família inteira é católica, mas minha mãe é mais, vamos dizer, aquela velha frase que eu não gosto, uma católica praticante. Meus irmãos não são. Mas a minha mãe é a única que é católica real. Assim, meus irmãos acreditam em tudo, mas não têm o hábito de ir à igreja. Meu pai também. Mas minha mãe é a única católica fervorosa dentro de casa que não cansa de orar pelos filhos, e graças a Deus por isso. Porque quando eu fui crescendo, que eu descobri que eu era adotada aos 7 anos de idade, né, uma vizinha me contou, uma amiga minha, que não era criança, né? E eu descobri que eu era adotada, eu tinha, acho que uns 7 anos, que uma vizinha me contou que era minha amiga, tinha a minha idade também. Deve ter ouvido alguma coisa, né, da família. E aí ela foi e falou, Clara, você já percebeu que você é a única pretinha da sua família? Porque minha família é toda descendente de italiano. Aí eu falei, verdade. Aí ela falou, minha mãe falou que você era adotada. Só que eu não sabia o que era adotada, né? Sim. Então eu cheguei para os meus pais, minha mãe estava no supermercado. Aí eu falei, mãe, a fulana falou que eu era adotada. O que é isso? Aí minha mãe já respirou. Senhora. Já estava preparando minha mãe, graças a Deus, é uma mulher muito de Deus. Eu não canso de falar isso. Então ela me sentou no colo dela e falou, vamos lá, mamãe vai te contar o que é isso. Aí eu sentei do lado dela, assim, no colinho, e ela falou, uma criança, para poder ser gerada, ela é gerada aonde? Eu falei, na barriguinha. Ela falou, e você foi gerada em 2 lugares, numa barriguinha e dentro de um coração. Você foi gerada dentro do meu coração e dentro da barriguinha da mãe das suas amigas, da Mabile e da Lawanda, que é o nome das minhas irmãs, né? Que eu ia muito na casa delas brincar. Minha mãe, graças a Deus, me ajudou a ter esse vínculo familiar sem saber que era minha família. Então eu brincava muito com elas. Aí eu parei e falei, então eu sou irmã delas?
Aí minha mãe falou, sim, você é irmã delas. Eu falei, nossa, eu preciso contar para elas. Então eu fiquei muito feliz. Fui contar, mas ao mesmo tempo isso gerou em mim uma revolta dentro, né, de sentimento de abandono, porque aí eu fui tendo noção, fui crescendo, tendo noção, porém não conhecia a minha mãe biológica ainda. Então quando eu comecei a conhecer ela, que minha mãe, a dona Edna, né, pedia para que eu não ficasse indo muito onde ela estava, que ela não morava na casa da minha avó, por conta da droga, da bebida e tudo, eu desobedecia, né, quando eu fui crescendo e fui tentar chegar perto para poder conhecer quem era ela. E aí eu comecei a me tornar muito parecida com ela, que era a procura por matar as minhas vontades, por bebida, porque eu acho que já era algo mais tendencioso por conta que ela já bebia também antigamente, né? Então virou algo, não sei se era, vamos dizer assim, hereditário, vamos dizer, né? Porque já bebia também quando estava grávida de mim. Mas eu comecei a me tornar quem eu mais temia, que era ela. Eu tentei ter um vínculo, mas eu comecei a ter vergonha de quem ela era, né? Porque eu passava na frente dos botecos, os bares que tinham lá, ela estava lá bebendo sempre, me apresentava para todo mundo como um troféu, e minhas irmãs não eram ninguém. Mas eu entendo que não era a culpa dela. Ela estava bêbada, não sabia o que estava falando. Ela é uma mulher excelente, mas é que a bebida transforma, né? E eu comecei a ter raiva, a gente já até brigou muito, o nosso temperamento é muito igual. Acho que de todos os filhos, eu sou a que é mais igual a ela. Tanto em aparência quanto no jeito, a gente é muito igual. Então, eu batia muito de frente com ela. Então, acabou que em um tempo eu parei de ter esse contato, de tentar me forçar a ter esse contato, e comecei a ter uma certa raiva, vamos dizer assim. Então, tudo que eu tinha raiva nela, eu comecei a fazer. Que era, eu saía muito, mas não deixei de servir na igreja, porque minha mãe... Voltando na minha infância, que eu lembrei agora, que é muito importante. Quando eu descobri que eu era adotada, eu fiquei internada, eu entrei em depressão. Eu fiquei internada, eu parei de comer. Então, minha mãe me internou e o médico, que era muito amigo da minha família, olhou para mim e falou para minha mãe, Dona Edna, essa menina vai ser uma estrela para o Senhor, uma artista para Deus. Então, não deixa ela se perder. Então, toda a minha vida, a minha mãe sempre me falou, né, que eu tinha o dom da música e que eu usasse para Deus, que eu não usasse para outras formas. Então, por mais que eu saía muito, que eu fazia tudo, eu nunca deixei de cantar na igreja porque minha mãe tinha pedido. Sim. Entende? E eu também não me sentia completa. Eu cantava, eu fazia uns covers na internet. Se você me acompanha há muito tempo, você já viu meus covers. Mas eu já excluí tudo do YouTube. Eu cantava na internet, mas vida de profissionalismo mesmo eu não queria. Então, eu me tornei a minha mãe biológica naquela época. Eu saía, eu bebia muito mesmo. Já entrei em coma alcoólico, da minha mãe me levar para o hospital. E nunca minha mãe levantou a mão para me bater por causa disso. Pelo contrário, eu só ouvia ela sussurrando. E quando eu vi, ela estava orando por mim, pedindo a Deus para que me ajudasse. Ou ela estava chorando, estava rezando terço pela minha vida. Então, a Virgem Maria sempre junto com a minha mãe ali, cuidando da minha vida, pedindo a Deus mesmo para que desse uma mudança na minha vida, sabe? Então, eu me envolvia com muitas pessoas, né? Eu tentava de tudo para chamar atenção, que era também um reflexo da minha vida adotiva, né? Fui adotada, fui recusada por alguém, rejeitada. Eu preciso chamar atenção para que alguém me note. Então, eu me envolvia muito assim, até que com 17 anos eu tinha um relacionamento com uma pessoa que eu fiquei dos meus 15 até os meus 21, mas a partir só com 25 que eu consegui liberar esse perdão. Mas com 17 anos eu engravidei dessa pessoa por conta dessa vida, uma vida totalmente conturbada, 17 anos que eu podia estar aprofundando a minha vida em outras coisas, né? Estudos, faculdades. Eu engravidei, não sabia que eu estava grávida. Tomei uma pílula do dia seguinte no desespero. Acabei perdendo o bebê. Então foi uma vida totalmente intensa e igual à vida a qual minha mãe vivia. Entende? De drogadição, não fui nenhuma dependente química, graças a Deus. Mas eu bebia bastante, eu não conseguia ficar sem beber. Todo o dinheiro que eu tinha de salário e de serviço eu gastava em porta de boteco. Eu era mulher de porta de boteco e para mim isso era um troféu. Eu sou independente, eu vivo na porta de um boteco comendo meu torresmo, tomando minha cerveja. Mas meus pais nunca viam tipo o que o Erison falou ontem também, né, para nós. Era uma vida que eu vivia com os meus amigos, meu pai sabia que eu saía, mas eu não fazia questão de mostrar porque eu sabia o quanto isso poderia mostrar para eles que era vergonhoso, porque meus irmãos respeitavam muito eles e eu que era caçula, quebrava todos o respeito com os meus pais e não respeitava mesmo. Então, com 17 anos eu vivi isso, eu fui vivendo toda a minha vida e quando eu conheci a Colo de Deus, que foi aquilo que eu contei no início, que deu essa virada de chave, que eu comecei a mudar a minha vida, os meus pais começaram a ver que eu estava diferente, né? E quando eu entrei para a Colo de Deus, que eu tive esse momento de me dar esse espaço para me conhecer em Deus, eu vi que eu precisava dar um passo maior do que só conhecer a Deus, que era aprofundar a minha vida com Ele, que era liberar o meu perdão com a minha mãe biológica. Porque tudo isso eu vivi com muita raiva e sem falar com ela, né?
Então, meu fundador pediu para que eu ligasse para ela, pediu para eu contar a minha história para ele. Eu contei com muita raiva, não contei com essa paciência que eu estou contando para vocês hoje, depois de cura, né, que aconteceu na minha vida. E ele perguntou para mim, mas você ouviu tudo isso da boca dela? E eu falei, não, eu ouvi das pessoas. Todo mundo sabia, não precisava esconder de ninguém. E ele falou, mas que feio você falando da vida de alguém sem ouvir da boca da própria pessoa. E aquilo já me deu um baque, assim. E eu fiquei meio assim, ele falou, você vai ligar para ela e você vai pedir perdão. E eu falei que eu não ia. Falei, eu não vou ligar para ela, eu não vou pedir perdão. Eu não fiz nada. O que eu fiz? Ela que me abandonou, ela que não me quis. Né? Ela que viveu toda essa vida. E se eu vivi isso foi porque ela viveu isso. Tudo é culpa dela. E ele falou, você vai ligar. Porque só permanece dentro da colo de Deus. E isso eu posso abranger para qualquer outra comunidade, congregação, né? Só se vive uma vida separada aquele que quer ser santo. E quem quer ser santo dá e recebe o perdão. E você vai fazer isso, se você quiser ser santa. E aquilo ali inflamou o meu coração, irmã. E eu falei, tá bom, eu vou fazer. Mas para mim era muito difícil, porque eu era bocuda, linguaruda, barraqueira, que eu queria muito brigar. Tudo que ela falasse eu ia rebater. E ele falou, e outra, um adicional. Você vai ouvir tudo em silêncio, você não vai rebater. Então eu liguei para ela pedir perdão por tudo. E ali a minha vida com Deus começou a aprofundar, porque eu liberei o perdão. Né? E liberei também o perdão para o meu ex-namorado, né, a qual eu engravidei, porque foi uma vida totalmente defraudada. Era uma pessoa que não era recíproco no amor, que só estava comigo por questões afetivas mesmo, não era amor. E eu me entreguei totalmente para uma pessoa que não me queria, que me traiu muito. E eu precisei entender que a culpa, não que não era dele, mas que eu podia também ter feito diferente. Então, consegui liberar esse perdão, né? Mandei uma mensagem, escrito tudo que eu passei, porque eu culpava ele por tudo, mas talvez ele não tinha noção do que eu vivi. Mandei mensagem escrevendo tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e pedindo perdão também se fiz algo. E ali foi liberado um perdão onde eu consegui entender que eu poderia ser amada, porque eu tinha essa ferida, né? Fui enganada por um homem, fui enganada por uma pessoa que fingiu me amar. Então, o homem nunca vai me amar, um homem nunca vai querer casar comigo, eu nunca vou poder ter filhos, eu perdi uma filha. E ali foi curado. A partir do perdão, eu recebi de volta de Deus o desejo de ser mãe, o desejo de me casar, de encontrar um homem que me respeite, que me ame, mas que ame o Senhor antes de me amar. Então, ali eu encontrei esse carinho de Deus, esse sentido na minha vida. Nossa, não tem como deixar histórias nos porões, né? A gente percebe isso, assim, não tem... Às vezes a gente pensa que não, passou, ficou para trás, mas enquanto a gente não perdoa, enquanto a gente não deixa o Senhor ir lá tocar e curar, aquilo fica como um empecilho, aquilo fica como uma água represada que vai apodrecendo, né? E aí, isso é muito interessante, porque talvez você que está em casa também tenha situações na sua vida que parecem que estão resolvidas. Ah, passou e tudo. Não, mas que ainda ecoa dentro de você de alguma forma. Então, deixar isso no porão vai apodrecer. E não tem jeito, uma hora você vai ter que abrir aquela porta. Né? Uma hora você vai ter que abrir a porta, entrar aí na história. E a boa notícia é essa, que o Senhor vai com a gente e cura. Né? E cura, e nos ajuda, e caminha. Então, a importância também de rezar com a sua história de vida, deixar o Senhor tocar, curar. Porque no final, quando a gente olha todo o cenário, a gente fala, nossa, tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor, não é? É verdade. Quando eu comecei a amar o Senhor, as coisas começaram a se organizar. Eu falo muito isso, Clara, assim, a gente precisa ter essa atenção. Às vezes a gente até gostaria de eliminar certos, digamos que, erros da nossa história. Nossa, se eu pudesse voltar atrás. Tem essa história no mundo, as pessoas perguntam, você se arrepende de alguma coisa? Aí você enche a boca de, não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Não, eu me arrependo de muita coisa. Muita coisa, se eu tivesse uma segunda chance, eu faria diferente. Mas a gente consegue olhar para trás assim e dizer, se não tivesse sido desse jeito, não seria a Clara que estaria aqui na minha frente. Seria uma outra Clara. Porque a Clara que hoje está na minha frente é a Clara que foi formada a partir de cada um desses acontecimentos. Né? Então, amar a nossa história de vida com todas as alegrias e também com os sofrimentos que ela traz. Não é? Quem eu sou hoje é exatamente... Foi todo o resultado de tudo isso que aconteceu. Sim. Que me formou, que trouxe esse caráter, essa personalidade, essa força. Né? Então, amar a sua história de vida, não se envergonhar. É bonito, assim. Mas foi todo um processo, a gente sabe. Mas hoje, para a Clara chegar aqui e dizer, sim, essa é a minha história. Isso tudo aconteceu. E olha como Deus é glorificado aqui. Sim. Porque é um testemunho da misericórdia dele, né? Se Deus não tivesse recolhido o neném que eu estava esperando naquela época...
eu não teria conhecido o carisma da comunidade, eu não estaria aqui hoje, porque eu era extremamente dependente do meu ex-namorado. Então, eu ia viver para ele e para a criança, né? Então, não que eu dou graças a Deus que isso aconteceu, mas foi uma permissão do Senhor. Então, ele recolheu, já tive revelações de que o Senhor, ele recolheu para que realmente pudesse me entregar a ele. Então, tá tudo bem, ela tá com o Senhor lá em cima. O bebê tá tudo bem e hoje eu entendo que é tudo permissão de Deus. Tem uma música, inclusive, que o Erison fez que se chama Farol. Ela fala sobre isso, tudo que a gente viveu. Tudo que o Senhor recolheu das minhas lágrimas, hoje eu vejo que a mulher que eu sou é sobre tudo que eu vivi. Eu dei um sentido depois que eu conheci o Senhor. Né? Todo sofrimento tem um sentido, então isso me fez ser quem eu sou hoje nele. Sim, só para deixar claro para quem está em casa, não é? Não é que Deus quis aquilo que foi erro na nossa vida, de maneira alguma, nada de mal sai do coração de Deus, mas Ele é aquele que consegue tirar coisas maravilhosas até mesmo do mal que acontece, até mesmo dos nossos erros. Isso é algo que só Deus pode fazer. Então a gente já não se culpa, a gente se arrepende, corre para os braços dele, pede perdão e recomeça com a graça dele. Agora, tem algo, cara, eu sei que tem muito adolescente que te segue, muito jovem que te segue. E até mesmo, às vezes, diante dessa partilha, pode pensar assim, nossa, a Clara viveu tudo isso, então eu também vou viver tudo isso. Eu quero passar por tudo isso, porque só eu passando eu vou poder, como ela dizer e tudo como foi, vou poder experimentar. E eu queria que você trouxesse essa mensagem para a juventude, não é? Que a gente não precisa experimentar de tudo para poder saber. Eu nunca usei droga, você usou. Cada um tem o seu caminho, então a gente não tem que experimentar de tudo para saber o que presta, o que não presta, o que é bom, o que não é bom. Fala assim, o inteligente ele aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Testemunho tá aí para isso, né? Por isso que a gente passa por essas coisas, para falar para vocês aqui o nosso testemunho, para vocês não precisarem passar porque quantas por isso. marcas, né, Clara? Só você sabe, porque não fica de cada experiência dessa. Fica uma consequência forte, existe uma cicatriz na alma. Eu costumo dizer, o Erison também ministrou muito uma vez isso, que as nossas feridas não podem se tornar só feridas, tem que se tornar chagas, né? Então, tudo que eu vivi hoje é uma chaga que não exala mais um fedor de ferida, mas sim exala um cheiro do Senhor, um cheiro de cura. Então, a cura que eu passei, tudo que eu vivenciei, é para ajudar pessoas que talvez passam pela mesma coisa ou para alertar vocês que estão à beira de viver ou não percorrer o mesmo erro, né? Para vocês saberem as consequências, porque aproveitem quando vocês escutam as histórias das pessoas, né? O testemunho está aí para isso. Se eu tivesse escutado um testemunho parecido com o meu, talvez eu não tinha errado tanto. Mas se o Senhor permitiu, né? Através dos meus erros, do meu livre-arbítrio, ter escolhido viver isso, e eu escolhi em Deus ressignificar tudo isso, para que você hoje não precise viver e passar por isso. Olha, só quem passa sabe. A Clara, com esse sorriso lindo dela, que nos faz lembrar esse sorriso de Deus também, só ela sabe quantas noites, quanto sofrimento, para poder alcançar essa liberdade interior, para poder fazer essa reconquista, né? Por exemplo, um tema muito delicado para a gente abordar aqui. Existe também aquela pessoa que simplesmente ela está sendo influenciada. Né? Ela está sendo influenciada pelo meio em que ela está, por aquilo que ela está vendo, assistindo, mas aquilo não tem nada a ver com ela. Né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu estava num meio onde a juventude tem muito essa ideia de que precisa fazer tudo. E se eu não quero fazer algo, eu estou sendo careta. Né? Se eu não me permito algo, eu estou sendo careta. Eu preciso me permitir tudo. E foi assim na minha época, há 10 anos atrás. Né? 10 anos, eu estou com 28. 10 anos atrás, até 18 anos, 12 anos atrás, né? Foi na minha época e isso hoje está muito mais intenso, que é, eu tenho que fumar, eu tenho que usar droga, mas eu tinha que fazer isso porque os meninos gostavam. Então, para agradar... Sempre era para agradar alguém, para satisfazer alguém. Exatamente. Então, e você via em último plano, né? Exato. Isso era a minha experiência, né? Eu vivenciava isso para agradar. Então, para ser aceita num grupo, para ser como todo mundo. Porque uma vez eu já cheguei a falar não, e as pessoas falavam, você é muito careta, não sei o quê. Pensou nisso, né? Quando você aceita ser como todo mundo, você despersonaliza. Se eu sou como todo mundo, então eu deixo de ser aquilo, a minha individualidade. Hoje o mundo quer ser tão diferente, mas acaba sendo todo mundo muito igual. Porque se eu não faço o que todo mundo faz... Olha, a Madre Kelly tem uma canção que diz assim: eles copiam e colam no mesmo padrão, para que todos sejamos uma decepção. Olha, eu vou repetir isso. Eles copiam e colam no mesmo padrão para que todos sejamos uma decepção. Se eu não fizesse algo que todo mundo fazia, eu estava careta. Mas eu tinha que ser a diferentona de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sendo igual, porque eu estava fazendo o que todos faziam. Tipo, deturpar tudo mesmo, sabe? Então, quando eu comecei a encontrar o sentido nas coisas, que eu comecei a ver que era para chamar a atenção, que eu me corrompia para isso, eu comecei a entender que aquilo não fazia parte de mim. Que não era uma tendência que eu precisava lutar. Era
um fogo de palha mesmo que eu estava fazendo para agradar os outros. Então, hoje com Deus eu entendo que eu não tenho que agradar os outros. A única pessoa que eu tenho que me preocupar em agradar é o Senhor. Então, se eu faço algo que não o agrada, eu tenho que cortar e parar agora, imediatamente. E a minha preocupação é em fazer aquilo que agrada ao Senhor. E essa vida, essa busca de agradar o mundo, de ser aceita no grupo, né, de estar conforme a tendência aí do momento, isso é tão escravizante, porque você nunca consegue agradar. Exatamente. Então é uma bola de neve, você vai fazendo e fazendo, de repente você se desencontrou daquilo que realmente é o anseio do seu coração. Eu lembro do padre Adriano Zandoná, né, tão querido, grande abraço, padre Adriano. Um abraço, padre. E que testemunho forte, porque ele passou, por exemplo, essa experiência da droga. E ele fala com muita autoridade, ele fala, eu sei o que até hoje eu passo. Ele, nos Estados Unidos, né, a gente teve um encontro juntos, e ele falava que ele tem muita consciência dessa fragilidade, o quanto ele precisa vigiar até hoje, ele vai ter que vigiar até o último dia da vida dele. O espinho na carne que ele tem, né? Então, assim, é uma coisa que deixa uma sequela, que a sua luta é muito maior. Por exemplo, eu tive a graça, isso foi a misericórdia de Deus, de poder guardar a minha pureza para o Senhor, né? Foi um ato da misericórdia de Deus, não foi por virtude, foi Deus. Eu não tenho uma explicação para isso, senão Deus. Então, existe uma luta hoje minha, claro, todos nós somos humanos, isso aqui é carne. Jesus fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, não é porque eu sou religiosa, eu estou no mosteiro que eu não tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Sim. Sou gente como todo mundo. Mas a gente sabe que é diferente. Por exemplo, a Clara, que já viveu profundamente outras experiências, a gente sabe que aqui a luta, ela se apresenta de maneira diferente. Sim, né? Então, o padre Adriano dizia isso, ele falou, eu não posso colocar nenhuma gota de álcool na minha boca. Porque ele disse, a última vez que eu fui fazer isso, eu senti o gosto da droga. Então ele falou, eu não posso, tenho que romper com essa porcaria. Se você pode, tudo, mas eu não posso. Eu não posso colocar uma gota de álcool na minha boca, porque isso traz um homem velho de novo. Exato, a gente tem as nossas lutas, a gente tem que... Quanto mais a gente conhece a Deus, eu costumo dizer isso. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece as nossas limitações. E o homem sábio é aquele que não dá espaço para a sua limitação, né? Te deixar fraco, por exemplo, né? Se eu tenho tendência igual o padre, né? Com álcool, alguma coisa, para que eu vou tentar dar uma de forte? Que hoje eu sou de Deus, eu consigo. Não, né? Minha tendência está aqui. Eu sou fraca, eu preciso ser virtuosa e não dar espaço para que isso aconteça. E viver qualquer experiência achando que eu tenho um controle. Exatamente, eu não tenho controle de nada. Pode ser que teve gente que precisou de um tempo, pode ser que você, de primeira, você perca completamente o controle de tudo, né? Então, uma vida afundada. Então, gente, atenção, cuidado. Eu digo isso porque o adolescente, ele... Nossa, então, né? Então, ouça a voz também de quem já passou por esse caminho, experimentou dos dois mundos, digamos assim, falou, isso aqui não presta, isso aqui não adianta. É vida com Deus, né? Vida na graça, né? Mas que bom, Clara. E como é hoje, assim? Como é a Clara diante de tantas missões, diante, né, de todo esse trabalho também de evangelização, toda essa exposição? Fala um pouco como é lidar com tudo isso hoje, como é estar na missão hoje, os desafios. Fala pra gente um pouquinho como é que é isso hoje. A exposição, ela me fez... Eu fiz um trabalho com o Senhor de olhar ela de uma outra forma, né? Porque muitas pessoas falavam, agora você é famosa, você é conhecida, você é artista, você é isso, você é aquilo. E eu queria abandonar isso, literalmente, porque eu falei com o Senhor, cara, meu plano nunca foi ficar conhecida, Jesus, você sabe. E eu queria muito abandonar porque o peso do que as pessoas estavam falando estava quase me parando mesmo de fazer aquilo que o Senhor tinha me chamado. Mas aí ele foi e falou para mim, Clara, comece a olhar com os outros olhos. Quanto mais você é conhecida pelo meu nome, e se você está em mim, não é você que é vista, é eu que sou visto através do que você faz. Então, eu comecei a olhar essa exposição dessa forma. Se é para ser exposta, Senhor, amém. Me deixe ser exposta, mas para que você seja exposto através daquilo que eu faço. Que é igual a canção Eis-me Aqui da comunidade, que a Gabriele compôs. Que o meu olhar seja o de Jesus, que o meu andar seja dele, o meu falar, o meu vestir, que tudo isso transpareça a ele. Então, essa exposição tem me dado esse sentido, sabe, irmã? Por um tempo me deixou mal, como eu estou um pouco agora, por questão mesmo de psicológica, porque eu comecei a passar por várias coisas da vida natural que nós temos, né, vários desafios, e encontrei o mal do ano, o mal do século, né? Que é a ansiedade, a depressão, né, o pânico. Eu estou enfrentando uma crise de ansiedade, né, muito grande, e desenvolvi uma fobia social. Logo eu que sou do povão, gosto de falar com todo mundo. Teve uma missão que nós estávamos, onde veio um monte de gente, o furdunço tirar foto, e que eu sempre gostei, nunca liguei, mas aí eu comecei a apertar assim.
Aí eu comecei a ver que estava alguma coisa estranha, eu comecei a tremer, começou a me dar falta de ar e eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí eu entendi que eu estava tendo uma fobia, então era um excesso de coisa que estava na minha cabeça. E ali eu entendi que nós que saímos, que temos essa vida exposta, a gente também precisa descansar. Sim. E o Senhor falou comigo, você precisa descansar, porque senão você não vai dar de mim para as pessoas. Você vai começar a dar aquilo que você falou que não queria, você. Nossa. Então, numa confissão que eu tive com um padre agora recentemente, eu partilhei disso, né? Estava me confessando. E aí a penitência, ele falou, a penitência que eu tenho para você, Clara, é se cuidar. Porque o Senhor me disse que se você não se cuidar, Ele vai te colocar numa cama. E ali eu falei, nossa, amém, eu vou parar. Então, a minha última missão foi aqui com vocês. Olha que maravilha, glória que honra. Glória a Deus, que deu tempo de vir aqui. Não a última missão da vida, né? Mas antes de eu dar essa pausa para eu poder me recompor. Mas em janeiro até junho ou julho, mais ou menos, eu vou dar esse descanso de viagens, né? Pra eu me recompor e ir lá pra sede, vou morar na sede da comunidade. É tão de Deus que eu quero ela aqui em agosto, então até julho dá pra respeitar o descanso. Aí eu vou morar lá perto da sede pra ser cuidada pelo meu carisma de perto, ser amada pelos meus irmãos, pra que eu volte depois cheia de Jesus, pra que eu não dê pra eles, dê de Jesus pras pessoas e fique vazia, mas pra que eu transborde e permaneça cheia. Que o que tem acontecido eu tenho me enchido e tenho ficado vazia, porque eu não estou conseguindo mais, então eu preciso só transbordar. Se eu ficar vazia, alguma coisa está errada, né? Então eu preciso me encher de novo. Então eu vou dar essa pausa de 6 meses por saúde mesmo. Todos nós precisamos, você aí que sai, que viaja, a gente precisa em algum momento da nossa vida. Agora em janeiro faz 7 anos que eu não parei. Sem parar. Então o Senhor me pediu, eu vou parar um pouco. E não é um sacrifício para mim ter que ficar 7 anos. E também não vai ser em nome de Jesus parar. Eu fico com o coração na mão, mas não é um sacrifício de resmungar. Não, é um sacrifício porque eu gosto. Mas é porque o Senhor me pede, então quem obedece não erra, né? Vou obedecer ao Senhor. É um retiro, né? Um momento retiro, exato. Para voltar ainda mais forte. Aleluia! Mas que bom, Clara. Uma mensagem para essa juventude que está aí acompanhando a gente. Algo que, ainda mais aproveitando... Gente, eu estou assim, olha, com o cuidado de Deus com a gente também. O último, né? Digamos que antes desse respiro profundo de 6 meses, Deus traz a Clara aqui para poder partilhar com o Arsenal. Estou me sentindo também muito amada e muito cuidada por Deus também. Deus podia ter nos privado disso, mas nos deu esse presente. Então, tem uma mensagem para deixar para essa juventude também que está tão ferida, que está tão desencontrada tantas vezes, não é? Deixa uma palavra aí para eles. A mensagem que eu deixo é aquilo que eu vivencio todos os dias. Assim como Maria Madalena, quando Jesus foi crucificado, deixe aos pés de Jesus tudo o que vocês têm vivido. Não só o que vocês vivem, mas o que vocês desejam viver, a vontade de fazer várias coisas, a vontade talvez de não fazer a vontade de Deus. Entrega tudo aos pés da cruz de Jesus e se aprofunde na sua relação de intimidade com Ele, porque Ele vai guiar a sua vida, guiar os seus passos, e Ele vai estar no centro. Não viva a sua vontade, mas a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a nossa não, por mais que nos engane, por mais que pareça mais atraente, mas a vontade do Senhor é aquilo que nos fortalece, nos mantém de pé. Então, viva a vontade de Deus, não vive o que você quer não, em nome de Jesus. Vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena perder a minha vida para ganhar a vida eterna. Que bom. Eu não vou encerrar, gente, sem antes fazer uma pergunta aqui que me fugiu no meio do podcast, mas eu tenho que voltar. Qual o temperamento, Clara? O que vocês acham? O que você acha, irmã? Ah, não, fala, eu tenho medo de... Fala, pode falar. Sanguínea, mas meu aporte é colérico. Não, né? É hemorrágica, né? Eu sou hemorrágica, com aporte colérico. Como diz o padre Paulo Ricardo, ele fala, não sou sanguínea, eu sou hemorrágico. Eu sou sanguínea com aporte colérico, eu sou bem brava, hein, quando eu tenho que ser. Não, gente, eu tô tocando aqui porque deu pra perceber que é impulsiva. Totalmente. Então, imagina deixar esse temperamento aí 100% controlado pelo Espírito Santo, né? A senhora é o quê? Eu sou colérica. Oh, meu pai. Meu aporte é colérico, eu sou brava. Colérico é bom, viu? Sem eles a gente não teria uma ordem. A minha graça foi ter uma mãe mais colérica do que eu. Então ela colocou as coisas nos eixos. Amém. Deus sabe de tudo. A minha irmã fala que lá em casa, a minha irmã também, nós somos coléricas, né? Ela falou, mas a gente tem uma colérica mó em casa. Então ou a gente baixava ou a gente não sobrevivia. Minha mãe tem muita autoridade. Né? Pelo próprio exemplo e testemunho de vida também. Então quando ela me chamava pelo primeiro e segundo nome, eu já sabia que
negócio Alguma desandou. coisa tava tensa. E aí eu acho que a própria vida religiosa, a formação também foi colocando tudo no seu lugar. Então, eu sou uma colérica que mas assim, Deus já trabalhou bastante, graças a Deus, né? Mas eu fico imaginando aqui, gente, os impulsos, assim. Porque aí, ó, deve ser uma trabalheira. Totalmente. Nossa Hoje eu tô Senhora. sendo controlada pelo espírito em algumas coisas, mas igual o Erison acho que compartilhou que ontem eu me controlei, né? Porque eu sou mais... Mas eu tô aprendendo no Senhor, tendo essa temperança, mas nunca perdendo a minha essência de sanguínea. E não seguir o impulso, né? Deixa, não, calma. Deixa... 1, 2, 3, minha mãe vai. fala isso, a minha mãe ela fala, conta até 10, Claire. Toda vez que eu mando mensagem pra ela, ela fala, ai mãe, aconteceu isso. Ela só manda um número, 1, 2, 3. A irmã Maria Joana ontem super se identificou, né? Porque ela também é hemorrágica. Então, ela ria muito enquanto você partilhava no podcast, porque ela assim, é igualzinho aqui. Ah, gente, mas que bom poder viver esse momento. Deus lhe pague por sua entrega, Deus lhe pague por sua decisão, Deus lhe pague por lutar, Deus lhe pague por não desistir, né? Deus lhe pague por se ofertar diante de tantos caminhos possíveis, escolher aquele único possível que nos traz a felicidade, na verdade, né? Então, estaremos rezando também por esse tempo, esses 6 meses. Gente, peço a oração de vocês também, sobretudo você aí que gosta, que acompanha, que foi alcançado pela Clara. Inclusive, você está nas redes sociais, Instagram, Clara Coutinho, né? Isso, @Clara Coutinho, meu Instagram. Vai ficar alguém alimentando lá, certamente, não sabe ainda? Não, vamos, porque eu tenho um projeto com as mulheres chamado Clube da Clay, que é uma fala plataforma. Aqui, então, apresenta. Eu tenho um projeto com as mulheres no meu Instagram chamado Clube da Clay, que é tipo uma plataforma, né, de assinatura, onde tem várias coisas lá falando sobre as mulheres da Bíblia, ensinando coisas básicas, vamos dizer assim, do cotidiano da mulher, que tem muita mulher, você que é jovem, que não tem a vivência, né, que é a vivência da feminilidade na cozinha, na casa, na arrumação de casa, em como fazer receitas, em como arrumar uma cama, como fazer um cheirinho para casa. Então tem várias coisas assim muito legais que muitas meninas jovens estão lá aprendendo. Tem uns desafios que eu faço às vezes também no Instagram de 21 dias, né? Tipo, hoje é o dia de fazer as unhas, hoje é o dia de usar a saia, hoje é o dia de se maquiar. Eu ensino a maquiar porque eu sou maquiadora, ensino lá no clube, então eu tenho esse trabalho com as mulheres, então nesse tempo eu vou estar mais intensiva nisso, porque como eu vou me mudar para a sede, eu vou morar com a Stephanie, que é minha filmmaker, minha amiga. Um beijo, Stephanie, tô aqui com a Maria Raquel e daqui a pouco eu gravo áudio para ela. Vai sair. Vou morar com a Stephanie, então vai ter muito conteúdo. Então, o meu Instagram, @Clara Coutinho, vai estar muito bem alimentado. Não vai ter das missões, como eu vou parar, mas vai ter muito bem aprofundado nessa vida com Deus. E cover, né? Que o povo gosta que eu faço cover cantando. Vou fazer lá muitos covers. Ai, gente, que bom. Então, segue a Clara, gente. Segue lá. Participa do clube também, as meninas que estão aí. Tenho certeza que será de grande valor para cada um de vocês. Vão estar bem acompanhadas. Enquanto a Clara falava, me vinha essa palavra forte, né? Às vezes a gente precisa dar um passinho atrás para pegar um impulso mais forte para ir mais longe. Acredito que é isso que vai acontecer nesses 6 meses, né? Basta para pensar no atleta olímpico lá. Ele, para poder dar aquele salto, ele dá uns passinhos atrás, pegar um impulso muito grande para frente. Então, segura aí, porque eu acredito que julho, agosto, Clara Coutinho vem com tudo aí, né? Com certeza, com a força do Espírito Santo, para nos levar cada vez mais para Deus. Amém. Mas agosto é no Instituto Hesed, tá? Aleluia! Vou estar lá com vocês. Gente, então compartilhe esse podcast. A gente se encontra, não é? A gente se encontra no Arsenal Jovem. É muito bom estar com vocês aqui. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau, tchau.